pessoal, shalom, shalom, Boker Tov, muito bom dia, Merubavir, Ben Israel, estamos retornando para completarmos a leitura da Parashá, né? Estamos estudando aqui a Parashá da Yele, e hoje, sexto dia da semana, então nós concluímos a leitura das 7 aliote dessa Parashá Vayelech, que é a 52ª porção. Hoje faremos as duas últimas leituras da Parashá, que está no capítulo 31 de Devarim, Deuteronômio, capítulo 31, do verso 20 até o passuco 30. Então, encerrando aqui a leitura da 52ª porção da Parashá Vayelech desse ano, né, que já estamos em início, no ano de 5.786, e no calendário hoje estamos no dia 26 do mês de setembro, 26 do mês de setembro, e dia 4 do mês de Tishrei, no ano de 5.786 do calendário judaico. E nós estamos também, né, no final da leitura de nossa bendita Torá, do ciclo, que é o terceiro ciclo. Então, quando finalizarmos as 54, faltam duas porções, quando finalizarmos as 54 porções, nós então vamos retornar, vamos fechar o nosso ciclo Torá, e vamos fechar nossa Torá, e vamos voltar para o princípio, lá para o livro de Bereshit, na Parashá também chamada Bereshit. Então, estamos praticamente finalizando a leitura de nossa bendita Torá desse terceiro ciclo. Então, eu quero aqui dar as boas-vindas a todos, o nosso muito bom dia, Boker Tov, a todos os nossos amigos internautas, a toda a comunidade Anusim Brasil. Pedimos que você possa deixar o seu like e compartilhe o nosso canal com seus amigos e seus familiares. E a você que hoje, no dia 26 de setembro do ano de 2025, a você que hoje está completando mais um ano de vida, nossos sinceros votos de parabéns, de felicidades, que Hashem, nosso Deus, lhe abençoe, lhe guarde, lhe livre de todo mal e de todo perigo, abençoe a sua vida e lhe conceda muitos anos, muita saúde e muitas felicidades. Parabéns para você, mais ao povo. Então vamos fazer a leitura das duas últimas alianças. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mim, ונתן לנו את תורתו, Baruch atah Adonai Eloheinu melech. E assim nos diz nossa bendita Torá. E o Eterno continua: pois mostrarei a terra que emana leite e mel, e prometi a seus pais, e comerão, e fartar-se-ão, e engordarão, e voltar-se-ão a outros deuses, e os servirão. E me irritarão, e violarão a minha aliança. Quando tiverem sofrido muitos males e angústia, este cântico será testemunho contra eles, pois não será esquecido por sua descendência. Pois conheço o impulso que eles manifestam hoje, antes mesmo de introduzi-los na terra prometida. E Moshe escreveu este cântico. Naquele dia e os ensinou aos filhos de Israel. E o Eterno ordenou a Josué, filho de Nun, e disse: esforça-te, anima-te, pois levarás os filhos de Israel à terra que eu jurei e estarei contigo.
O Moshe acabou de escrever as palavras desta lei no livro. O Moshe ordenou aos levitas que levassem a arca da aliança de Deus. Pegai este livro, ou a lei, e coloque ao lado da arca, para que se torne testemunha contra vós, pois eu conheço a vossa rebeldia e dura serviço. E mesmo estando eu vivo, tendes sido rebeldes contra Deus, quanto mais o serão após a minha morte. Congregai diante de mim todos os anciãos de vossas tribos e vossos policiais, e eu lhes falarei estas palavras. E convocarei os céus e a terra para que servissem de testemunho contra eles. Pois sei que após a minha morte vos corrompereis e desviareis do caminho que tenho vos ordenado, e sobrevirá o mal nos últimos dias, pois farei o mal perante o Eterno, irritando. E Moshe pronunciou as palavras deste canto para toda a congregação dos filhos de Israel até o seu final. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan לנו תורה חילק והעולם atah b'tokenu, Baruch atah Adonai Eloheinu. As duas últimas aliotes, elas encerram-se com um cântico que a Torá fala que Moshe estaria ensinando os filhos de Israel. Uma canção, a qual estaria na sua boca, na boca dos seus descendentes. E este cântico serviria como testemunha contra eles, pois não será esquecido por sua descendência. E o texto da Torá diz: pois conheço o impulso que eles manifestam hoje, antes mesmo de introduzi-los na terra prometida. Então, quem falou essas palavras foi o próprio Deus, foi o Criador. Então, Moshe fez o seu trabalho. Moshe cumpriu a sua missão como o grande líder, o grande mestre, instruiu o povo acerca do caminho que eles deveriam andar e que não se desviasse da Torá. Moshe fez o seu trabalho, cumpriu sua missão, e de maneira que Moshe, conhecendo os filhos de Israel como ele conhecia, eu creio que Moshe acreditava, porque isso é possível, que o ser humano pode sim mudar. O ser humano é passível de mudanças. Então, eu entendo que Moshe, durante todo o tempo que exerceu o trabalho como pastor, como líder, acreditava no potencial do povo judeu, mesmo conhecendo, tendo convivido com toda aquela multidão de pessoas. Moshe conhecia, eu creio que Moshe conhecia todo o povo. Então, o fato de Moshe conhecer é porque Moshe havia convivido com essas pessoas por 40 anos. E assim também acontece. Nós conhecemos as pessoas a partir do momento em que passamos a conviver com aquela pessoa. Por isso, nós não podemos julgar uma pessoa quando não conhecemos.
Então, a partir do momento que nós começamos a conviver com uma pessoa, nós vamos conhecer aquela pessoa. Né? Então, é como um casamento, quando nesse período de noivado, é um período estabelecido para que eles se conheçam, os noivos se conheçam. Né? Mas não é o tempo suficiente, a gente sabe disso. Não é um tempo suficiente. Porque no casamento é convivência, é o dia a dia. Então, o conhecimento que o noivo tem, a noiva tem, é o básico para iniciar esse relacionamento. E que ao longo dos anos eles vão se conhecendo. Então, vai haver nesse relacionamento algumas contradições. Isso é fato. Vai haver algumas contradições de gêneros que não se combinam muito aqui, não se combinam ali, mas ambos vão lutar, né? E cabe a cada um a mudança. Né? A mudança para que esse casamento, essa relação, tenha a sua duração, até que a morte realmente separe. Então, o casamento, durante os anos de vida, de convivência, é que o marido vai conhecendo a mulher e a mulher vai conhecendo o marido, e é importante, então, que haja digamos assim, atitudes, né? Sejam colocadas em prática atitudes de paciência, de tolerância, para que esse casamento realmente possa durar para sempre. Então, nessa relação que Moshe teve com os filhos de Israel, nesses 40 anos, eu creio que Moshe conhecia a todos os judeus que ali estavam com ele. Mas o que Moshe conhecia é como nós conhecemos. Nós conhecemos apenas o exterior. Nós não conhecemos o coração daquela pessoa. Moshe não conhecia. Mas o Eterno, diz a Torá, diz aqui, pois conheço o impulso que eles manifestam hoje, antes mesmo de introduzi-los na terra prometida. Então, Deus conhecia não da mesma forma como Moisés, numa relação de pastor, de amigo, de líder. Deus conhecia o coração de cada judeu, no seu íntimo. Então, Deus conhecia o impulso de cada um, como Deus conhece. Né? Nós conhecemos a esposa nos conhece, nossas atitudes, mas eu não conheço o que está no coração da minha esposa, e a minha esposa não sabe o que está no meu coração. Mas Deus conhece o que está no meu coração, o que está no coração dela. Então Deus sabe que tipo de atitudes eu vou manifestar por meio dos meus impulsos. Então Deus falou para Moisés, olha, antes do povo entrar, eu sei que eles vão errar. Por quê? Porque o impulso era mal, o mal estava dentro do coração dele. E depois foi só uma questão de tempo para que se cumprisse realmente o que Deus falou, o que o Eterno falou, deles se voltarem contra Deus e adorarem os ídolos. Agora, o que também me chama a atenção nessa leitura de hoje é, finalizando aqui a leitura, o Eterno fala que a atitude deles, a atitude dos filhos de Israel,
ao sul, no próprio Deus, onde é que nós vamos aqui? Pois eu conheço a vossa rebeldia e dura serviço, e mesmo estando eu vivo, tendo sido rebelde contra Deus, quanto mais o serão após a minha morte. Então, questão de Deus sabia, né? E Moisés também já sabia, né? Claro, Moisés já sabia, porque Deus falou para ele que os filhos de Israel seriam rebeldes. Mas o que o texto diz aqui, o mal nos últimos dias, pois farei o mal perante Deus, irritando-o. Então, as más atitudes irritam a Deus, né? Então, se nós fizermos as coisas erradas, nós irritamos a Deus. E aí trazemos sobre nós as consequências. Então é muito importante nós pensarmos, controlarmos os nossos impulsos, as nossas atitudes, para que de maneira não venhamos a desagradar a Deus, a irritar a Deus, como a Torá nos fala. Então, esse é o cuidado que nós temos que ter. E todos, quanto exercem essa função de liderança, mesmo em casa, como sacerdote na casa, como líder da sinagoga, que tem o seu trabalho e que não conhece o coração do membro da comunidade. Nós conhecemos o exterior, mas Deus também conhece o interior. Então, é o cuidado que nós temos que ter. Bom, vamos ficar por aqui e encerrando aqui a leitura da Parashá Vayeler, encerrando a Parashá Vayeler, e dentro do Shabbat, então, estaremos comentando, fazendo o shiur correspondente ao terceiro ciclo. Eu quero aqui, desde já, convidá-los a estarem conosco, né? Às 19 horas, por meio do nosso canal, Anuncie Brasil, dando início a mais um Shabbat. Então, quero convidá-los a todos a estarem conosco e juntos, então, celebrarmos aqui, recebemos mais um Shabbat. Ok? 19 horas, canal Anuncie Brasil. A todos um ótimo dia, que o Hashem os abençoe e vos guarde, os livre de todo mal e de todo perigo. Compartilhe o nosso canal, deixe o seu like e também nos ajude, enviando as suas contribuições através do canal da chave Pix, que é no Sim Brasil Criciúma, @gmail, ou pelo QR Code que aparece aí no canal. Ok? Eu quero aqui muito agradecer a todos quantos têm nos ajudado a manter a nossa comunidade, todo o trabalho que nós realizamos. O Hashem os abençoe grandemente e faça prosperar o seu caminho e abençoe a sua casa. Shalom, Boker Tov, muito bom dia e devo Shabbat Shalom a todos e com Deus. Shalom, shalom.